Imagina viver ao lado de alguém que escondia um dos maiores segredos macabros da história. Durante anos, ninguém desconfiou, mas por trás de uma aparência comum, existia um pesadelo real. Hoje, você vai entender a história completa de Jeffrey Dahmer e como ele conseguiu enganar todo mundo por tanto tempo. Antes de se tornar um dos nomes mais assustadores da história, Jeffrey Dahmer era apenas uma criança comum, ou pelo menos parecia ser. Nascido em 1960, nos Estados Unidos, ele cresceu em uma casa marcada por discussões constantes. Enquanto outras crianças brincavam e faziam amigos, Dahmer se isolava. Ele era quieto, distante, como se estivesse sempre em outro mundo. Mas havia algo ainda mais estranho. Desde muito jovem, ele demonstrava um interesse incomum por animais mortos. Enquanto a maioria evitava esse tipo de coisa, ele se aproximava, observava e estudava. Era como se tentasse entender algo que ninguém mais via. Dentro da casa, o ambiente só piorava. Brigas, tensão e uma sensação constante de abandono. Com o tempo, aquele garoto silencioso começou a se perder dentro da própria mente. Na escola, ele não se encaixava e era visto como um garoto estranho, diferente, alguém que ninguém realmente conhecia. E enquanto o mundo seguia normalmente ao seu redor, algo dentro dele começava a mudar, algo que mais tarde chocaria o mundo inteiro. Os homicídios cometidos por Jeffrey Dahmer aconteceram entre 1978 e 1991, principalmente na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. De forma bem resumida, ele fazia várias vítimas ao longo desses anos. Em sua maioria, jovens, usava uma abordagem aparentemente tranquila para ganhar confiança e levá-los até a sua residência. Os crimes aconteciam de forma isolada, sem chamar muita atenção imediata. Houve momentos em que ele quase foi descoberto, mas conseguiu evitar suspeitas. O caso só veio à tona mesmo quando uma das vítimas conseguiu escapar e acionou a polícia. Os homicídios ficaram marcados pela forma como ele agia discretamente e conseguiu evitar ser descoberto por tanto tempo, até que um erro levou à sua captura. No meio dessas histórias, existe algo que acho que nunca foi esquecido, nunca pode ser esquecido, na verdade. As vítimas. Por trás do caso de Jeffrey Dahmer, não existe apenas números, existem pessoas, jovens com sonhos, planos, famílias, vidas inteiras pela frente. Nomes como Steven, Rex, Tony e Aaron, interrompidas, muitos deles eram vulneráveis. Alguns enfrentavam dificuldade e acabaram cruzando o caminho errado, o caminho de Jeffrey Dahmer. Durante muito tempo, seu desaparecimento não tiveram a atenção que mereciam. E isso torna tudo ainda mais doloroso, porque no final, não se trata apenas de entender o que aconteceu, mas de lembrar, de dar nome e de reconhecer cada vida que foi perdida. Histórias como essa não devem ser contadas apenas pelo horror, mas também pelo respeito sobre as vítimas. Por anos, ele passou despercebido, mas nem tudo saiu exatamente como planejado. Em várias ocasiões, Jeffrey Dahmer chegou perigosamente perto de ser descoberto. Vizinhos começaram a desconfiar. Reclamações sobre odores estranhos surgiam com frequência. Sons incomuns, movimentações suspeitas, algo que não estava certo. E em um dos momentos mais chocantes de toda a história, a verdade quase veio à tona. Uma das vítimas conseguiu escapar. Confusa, em estado de choque, ela foi encontrada por pessoas na rua, que imediatamente chamaram a polícia. E era o fim, ou pelo menos deveria ter sido. Mas quando os policiais chegaram, Dahmer conseguiu convencê-los de que não havia perigo. Ele parecia calmo, seguro, convincente. Aquele momento, que poderia ter encerrado tudo, acabou sendo ignorado. A vítima foi devolvida a ele e com isso Dahmer continuou livre para continuar escondendo um segredo que crescia cada vez mais. Enquanto isso, desaparecimentos continuavam acontecendo e ninguém ligava os pontos. Era como se ele estivesse sempre um passo à frente, mas toda a história chega a um ponto de ruptura e o dele estava mais próximo do que nunca. Após ser descoberto e pego pela polícia, a prisão de Jeffrey Dahmer chocou o mundo, mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. Durante o julgamento, detalhes começaram a surgir.
histórias, relatos, evidências que deixaram todos em silêncio. O caso rapidamente ganhou atenção mundial. Pessoas queriam entender como algo assim pode acontecer por tanto tempo sem ser interrompido. Dahmer foi condenado a múltiplas penas, o suficiente para que nunca voltasse à liberdade. Mas o fim da sua história não foi como muitos imaginavam. Dentro da prisão, sua vida chegou ao fim de forma violenta. E mesmo assim, isso não apagou o impacto de tudo o que aconteceu. Porque histórias como essa deixam marcas, elas levantam perguntas difíceis. Até que ponto alguém pode esconder quem realmente é? Quantos sinais são ignorados no dia a dia? O mais inquietante de tudo, será que algo assim poderia acontecer de novo sem que ninguém percebesse? No final, essa não é apenas uma história sobre um criminoso, é um alerta sobre o que pode existir por trás das aparências comuns. Uma reflexão sobre Jeffrey Dahmer precisa ir além do choque. Não é sobre um criminoso, é sobre o que o caso revela. O que mais inquieta não é apenas o que ele fez, é o fato de que, por fora, ele parecia comum. Isso quebra uma ideia confortável que muita gente tem, de que o perigo é sempre fácil de identificar. No caso dele, não era. Também levanta uma questão importante. Quantos sinais passaram despercebidos durante anos? Houve comportamentos estranhos, isolamento, alertas indiretos, mas nada foi o suficiente para impedir. O que estava acontecendo? Isso não significa que alguém poderia ter evitado tudo, mas mostra como a realidade pode ser mais complexa do que parece. Outro ponto essencial: entender não é justificar. Tentar compreender fatos como infância difícil, isolamento ou problemas psicológicos serve para análise, não para desculpa. A responsabilidade pelos atos continua sendo dele. E talvez a maior reflexão seja essa. Casos assim nos obrigam a olhar para o lado humano mais sombrio, aquele que a gente prefere ignorar. No fim, não é só sobre quem ele foi, mas sobre o que a história assim nos ensina, que aparências não definem caráter, que sinais nem sempre são óbvios e que a realidade pode ser mais perturbadora do que qualquer ficção. Se você chegou até aqui, é porque as histórias reais assim te prendem até o final. Então, se inscreve no canal, porque aqui a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer filme. E me diz nos comentários qual caso você quer ouvir no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.